A AGU confirmou hoje que o governo vai recorrer ao Supremo da decisão do Congresso de derrubar a alta do IOF. E temos agora um entrevistado sobre esse assunto. Procurador do Ministério Público aqui de São Paulo, Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito a Corrupção. Como sempre, procurador, uma honra te receber aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. A honra é minha, Tiago, conversar com você e com todos que acompanham a TV Jovem Pan News. Bom, eu sei que para se fazer uma avaliação sobre esse conflito entre os poderes é muito difícil fazer talvez a separação do que é questão jurídica e do que é questão política, mas apelando então para a sua área de direito e a experiência que o senhor tem, o Supremo pode dar uma decisão a favor do governo? Há interferência entre os poderes? É o que a AGU está alegando, que o Congresso Nacional não poderia ter derrubado o decreto do governo e agora vai pelo caminho da constitucionalidade, não da inconstitucionalidade. Como que é possível traduzir isso para o nosso público, doutor? Veja, Tiago, eu acho que algumas questões precisam ser colocadas e cada um chega às suas conclusões. E óbvio, como você está colocando, as pessoas devem imaginar, existem muitos caminhos possíveis. O governo, ele procura estabelecer uma política tributária, ele regula um tema no campo do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e dentro deste campo, o Congresso Nacional, no âmbito legislativo, por uma votação determinada, derruba esta decisão do governo. O que eu penso que nós precisamos observar em relação a isso? Em primeiro lugar, nós temos um princípio que é nuclear, previsto na nossa Constituição, que é o princípio da separação dos poderes. Esse é um princípio extremamente relevante. Segundo ele, nós temos o executivo administrando, planejando, cumprindo os papéis inerentes à concretização das políticas públicas, e dentro desses papéis está o de cuidar do planejamento no âmbito tributário, não é? E cabe ao legislativo, por outro lado, discutir e trabalhar o assunto das leis, debater leis, modificar as leis e também fiscalizar o próprio poder executivo. Então, o legislativo diz que está exercendo uma função fiscalizatória. O executivo, por outro lado, diz que está exercendo um papel no âmbito da gestão dos tributos, e aí se cria aquilo que você está falando, uma guerra entre os poderes, o que é absolutamente nocivo do ponto de vista da prevalência do interesse público. O que eu acho que devemos levar em conta é o seguinte: noticiou-se amplamente na imprensa que o governo tinha empenhado um montante bastante significativo de emendas parlamentares, e como estas emendas não foram pagas, não foram liberadas, esta questão do IOF não foi aprovada. Ou seja, a imprensa noticia que houve uma relação de causa e efeito em relação à não liberação de emendas e uma retaliação por parte do Congresso Nacional. Ou seja, segundo esta notícia, Tiago, teria havido uma ruptura por parte do governo em relação a essas emendas, e dentro da lógica do toma lá da cá, que não se concretizou, esta não aprovação, ou seja, na verdade, essa derrubada desse decreto do governo, seria um gesto de retaliação ou uma sabotagem política. Se de fato o Supremo Tribunal Federal interpretar isto desta maneira, eu entendo que é possível, em tese, sim, que esta questão seja revista, não é? Porque nós poderíamos vislumbrar aí um possível desvio de finalidade nesta decisão por parte do Congresso, porque isto foi amplamente divulgado. E a questão das emendas parlamentares, Tiago, eu tenho falado muito a respeito disso,
e estive participando da audiência pública no último dia 27 de junho, a meu ver, essa questão está fora de controle de maneira absurda Sim. e há muitos anos, não é? Está fora de controle, este bolo das emendas vem crescendo de maneira exponencial e ela representa uma quebra total e absoluta do princípio da separação dos poderes. Então, este tema do IOF pode significar mais uma manifestação de anomalia relacionada à questão das emendas parlamentares. Procurador, vou chamar a Dora Kramer, daqui a pouquinho Nelson Kobayashi também. Dora faz a próxima pergunta para o Dr. Roberto Liviano. Dora. Boa noite, professor. Essa situação toda, o que a gente está vendo hoje é apenas o ápice de uma situação atritosa que vem se desenrolando já há bastante tempo. Tem a questão das emendas, sim, tem um peso grande, mas não é só, né? Então eu queria, o senhor que acompanha esse quadro e vê essa coisa, tem a visão do contexto todo, porque aí não tem mocinho, não tem bandido, ou melhor, não tem mocinhos, eu diria, tá? Nesse quadro dessa situação de conflito, quem erra mais, o governo, o legislativo ou o executivo? Olha, Dora, sempre é um prazer interagir com você aqui na TV Jovem Pan News. Eu penso que erram todos aqueles que não operam dentro da lógica da prevalência do interesse público. Eu penso que erra o presidente da República no momento em que ele é diplomado e empossado presidente e não prioriza no seu governo o enfrentamento à corrupção. Ele não tem priorizado ao longo do seu mandato o enfrentamento à corrupção. Quando ele fez campanha, Dora, ele tinha criticado de maneira contundente o orçamento secreto. Mas em campanha o discurso é um e no exercício do poder as coisas mudam. Ele criticou durante a campanha, mas ao longo do seu governo percebe-se a manutenção do orçamento secreto na versão 4.0 ou 5.0, não sei o que nós podemos dizer a respeito disso. O fato é que o governo mantém essas práticas de maneira mais sofisticada, mais modernizada, então não se pode dizer que o governo tem sido virtuoso em relação a estas práticas. Não é? Infelizmente, não há virtudes no âmbito da transparência, no âmbito da integridade. Essa não é uma preocupação prioritária em relação a isso. É aquilo que Sérgio Abrantes chama de presidencialismo de coalizão, se deturpou ao longo do tempo e no Brasil se pratica um presidencialismo de cooptação, isto que se viu no mensalão, isto que se viu hoje em dia. No âmbito do Congresso, Dora, o que se percebe é uma captura progressiva do orçamento. Essa é uma situação totalmente absurda, inaceitável, porque quem tem que cuidar do orçamento público é o Poder Executivo, não é? Interesses paroquiais menores, através das emendas parlamentares, em que se contemplam reformas de pracinhas ou pavimentações de alamedas, preponderam em relação aos interesses maiores do país, como alfabetização de crianças, planejamento de despesas com educação, saneamento básico, ou seja, é uma total deturpação da questão das políticas públicas do país. E esse bolo das emendas parlamentares cresceu 25.100% nos últimos 11 anos, ao passo que o salário mínimo cresceu 109%. Então, infelizmente, o Congresso Nacional capturou o orçamento público, trabalhando, operando dentro da lógica das emendas impositivas. Essa é uma situação totalmente fora de controle. Então, o Congresso ele trabalha totalmente fora da lógica do princípio da separação dos poderes, quebrou-se esta lógica, então não se pode fazer afirmação de virtudes. Perdeu-se a noção da prevalência do interesse público, infelizmente, Dora.
Doutor Liviano, antes de passar a palavra para o Kobayashi, uma informação que acaba de chegar, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, declarou que o governo tem total legitimidade de ingressar no Supremo para tentar reverter essa decisão do Congresso Nacional. Talvez numa forma de amenizar um pouco esse conflito entre os poderes, acalmando um pouco os ânimos, mas então foi essa a declaração do presidente do Senado agora há pouco. Nelson Kobayashi. Doutor Liviano, boa noite, é um prazer encontrá-lo aqui. A minha pergunta é, já que o senhor bem disse aí a respeito do desvio de finalidade que poderia ter havido por parte do Congresso, não haveria também um desvio de finalidade, um vício de motivação no decreto do IOF, já que é um imposto regulatório e que já está sendo dito por muitos ministros que tinha também uma finalidade arrecadatória, essa mudança da motivação pelo aumento também não contamina a finalidade do IOF e não estaria, portanto, o Congresso amparado para agir? E aí, em relação às emendas parlamentares ainda, justamente por não haver emenda, não é o Congresso agindo livremente? Não seria o contrário, por exemplo, se o governo estivesse dando emenda para silenciar ou imobilizar o Congresso? Não seria aí que a gente poderia criticar esse movimento do toma lá da cá das emendas parlamentares, neste caso, por exemplo? Muito bem, Kobayashi. O tema tributário é um tema extremamente complexo. E a busca da justiça tributária é uma busca extremamente complexa, não é? Se nós estabelecermos aqui um debate, sem sombra de dúvida que no campo tributário, se nós chamarmos aqui para discutir esse assunto, o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele trará inúmeros argumentos para justificar a edição deste decreto, o Kobayashi, sem sombra de dúvida. Assim como o Congresso, ele trará outros tantos argumentos. Por isso que o desenho de Montesquieu, que é consubstanciado na nossa Constituição, dentro da lógica da separação dos poderes, da tripartição dos poderes, é um desenho sábio. Não é? Nós temos aí o Executivo cuidando de prover o bem comum e de cuidar das políticas públicas, de concretizá-las, planejar e trabalhar na gestão do orçamento público, e o Legislativo discutindo projetos de lei, atualizando as leis e fiscalizando o Executivo, e nós temos o Judiciário com a missão de ser o guardião da Constituição e também de aplicar a vontade abstrata da lei ao caso concreto. Então, quem tem a missão de ser o intérprete da norma jurídica, do ordenamento jurídico, Kobayashi, é o Supremo Tribunal Federal. Então, se o governo, através da sua Advocacia Geral da União, sinaliza em relação a esta busca, nós teremos a oportunidade de ter esta interpretação, esta exegese da norma jurídica por parte da Suprema Corte, a quem tem essa incumbência de ser, como eu disse, o guardião da Constituição, de quem esperamos segurança jurídica e essa melhor interpretação. Esses pontos que você falou são pontos pertinentes, mas sem sombra de dúvida que num debate dialógico as partes envolvidas trariam inúmeros argumentos favoráveis e contrários, né? Nós não temos uma única verdade e ninguém é dono da razão. Cada um tem seus pontos de vista. Agora, só um comentário final, por favor. Em relação à declaração do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, eu penso que é uma declaração saudável e republicana, não é? Esse reconhecimento da legitimidade do questionamento por parte do presidente da República, do chefe do Poder Executivo Federal, é uma declaração absolutamente republicana e democrática, que é elogiável por parte do presidente do Senado. Procurador Roberto Liviano, do Instituto Não Aceita a Corrupção, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Um abraço, até a próxima e volte sempre.